28 de fevereiro de 2026. Enquanto o mundo dormia, a operação Que Ruja o Leão riscava os céus de Teherã, confirmando a morte do líder supremo Ali Khamenei. Não foi apenas uma incursão militar, foi o giro de uma engrenagem milenar. O conflito entre Irã, Israel e os Estados Unidos deixou de ser manchete geopolítica para se tornar o acelerador definitivo das profecias bíblicas. A Máscara da Pérsia. Por que o Irã não é o que você pensa? Esqueça a ideia de que este é apenas mais um conflito árabe. O Irã é a antiga Pérsia, um império citado de Esther a Ezequiel. O documentário revela que o regime xiita dos ayatolás não protege o povo, mas um escudo ideológico radical que busca a hegemonia muçulmana e o extermínio de Israel. Entender a identidade persa é a chave para abrir o mapa de Ezequiel 38. O eixo de Magog, quando o norte e o oriente se encontram. O eixo do mal não é uma metáfora. É uma coalizão militar profetizada há 2.600 anos. Analisamos como a Rússia, Magog e a China sustentam o Irã por procuração. Mostramos que a troca de petróleo por drones e o apoio na ONU são os preparativos para a invasão descrita em Ezequiel 38 e 39, onde potências mundiais se unem para tentar apagar Israel do mapa. Guerra silenciosa. O F-22 e o fim das defesas humanas. Neste capítulo, mergulhamos na operação Que Ruja o Leão. Explicamos por que os Estados Unidos enviaram o Gerald Ford e caças indetectáveis F-22 e F-35 para a região. A superioridade técnica é apresentada como o instrumento que remove os empecilhos para o fim dos tempos, permitindo ataques cirúrgicos que decapitam o comando iraniano sem aniquilar a população que anseia por liberdade. O Pacto de 7 anos, a ascensão do falso pacificador. O caos gera a necessidade de um herói. O documentário explica como o fim da guerra de Gog e Magog abre o vácuo para o anticristo. Ele não surgirá com armas, mas com uma caneta, assinando o Acordo de Paz de 7 anos, Daniel 9, que permitirá a Israel construir o terceiro templo. É o ápice da sedução global, prometer paz enquanto prepara a destruição. Pedras e profecia, o terceiro templo e o mistério do domo. Onde o templo será erguido. Exploramos a interpretação de Apocalipse 11, o terceiro templo sendo construído ao lado do Domo da Rocha, respeitando a área dos gentios. Revelamos que não são necessárias evidências arqueológicas novas, mas apenas a vontade política do anticristo para que o sacrifício diário retorne ao monte do templo. O destino tropical. O Brasil entre tiranos e profecias. Analisamos a posição crítica do governo brasileiro, muitas vezes alinhado a regimes autoritários como o Irã e a Venezuela. O documentário alerta para o custo econômico, a alta dos combustíveis e alimentos e para o risco espiritual de se posicionar contra Israel. É um chamado para que os brasileiros atuem como pacificadores, antes que o relógio pare. O que estamos testemunhando no Golfo Pérsico não é uma guerra comum. É a plenitude dos tempos batendo à nossa porta. Enquanto os radares tentam captar o próximo míssil, a pergunta que fica não é se a Bíblia está certa, mas se você está pronto para a tua da última trombeta. O palco está montado, os atores estão em posição. O resto é eternidade. Diferente de décadas passadas, onde as profecias eram vistas como metáforas distantes, os dias atuais apresentam um alinhamento geotecnológico sem precedentes. Hoje, a Rússia e o Irã estão em uma aliança militar explícita. Hoje, a tecnologia stealth permite ataques que parecem intervenções divinas. Hoje, Israel está cercado de proxies exatamente descrito nas visões de Ezequiel. O contraste é claro. O que era mistério para nossos antepassados tornou-se realidade em HD para nossa geração. A tensão no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, está
no centro das atenções globais. Mas você já parou para pensar como esses eventos podem estar conectados a antigas profecias bíblicas? Muitos estudiosos da Bíblia veem a situação atual como um possível acelerador de eventos descritos há milênios. Vamos analisar alguns pontos. No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala-se de uma grande coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel. Essa aliança é liderada por uma figura chamada Gog, da terra de Magog, e inclui a Pérsia, que é o Irã moderno. A profecia descreve uma invasão massiva vinda do norte. Hoje, vemos o Irã fortalecendo suas alianças com a Rússia, que muitos associam a Magog, e outros países da região. O desenvolvimento do seu programa nuclear e a sua retórica inflamada contra Israel são vistos por alguns como os primeiros passos para o cumprimento dessa profecia. Será que a instabilidade atual é o estopim que vai unir essas nações para o confronto final previsto na Bíblia? Outro ponto interessante está no livro de Jeremias, capítulo 49, que fala sobre a destruição de Elão, uma região no oeste do Irã atual, onde se localizam importantes instalações nucleares. A profecia diz que Deus espalhará os habitantes de Elão pelos 4 cantos da terra, mas promete restar Elós no futuro. Alguns interpretam isso como um evento militar específico que poderia acontecer nos nossos dias, talvez relacionado ao conflito nuclear. Claro, a interpretação de profecias é complexa e cheia de nuances. Não podemos afirmar com certeza absoluta, mas é fascinante observar como os eventos geopolíticos de hoje parecem espelhar as escrituras antigas. A situação no Irã pode não ser apenas mais uma crise internacional, mas sim um sinal dos tempos, um capítulo se desenrolando diante dos nossos olhos. De acordo com as fontes, a coalizão de Gog e Magog, baseada nas profecias bíblicas de Ezequiel 38 e 39, é composta por uma aliança de nações que se levantará contra Israel no fim dos tempos. As principais nações e regiões identificadas nas fontes como parte desta coalizão são Magog, identificada como a Rússia; Pérsia, identificada como o atual Irã; Meseque, associada a Moscou ou à própria Rússia; Tubal, identificada como a Turquia; Gomer, citada como parte desse grupo de aliados; China. Embora as profecias antigas usem nomes específicos, as fontes mencionam que, no contexto geopolítico atual, a China é vista como um possível aliado ou parte deste eixo do mal que se opõe a Israel e aos Estados Unidos. As fontes enfatizam que essas nações representam os aliados do Irã descritos na Bíblia há mais de 2.600 anos e que a escalada dos conflitos atuais pode sinalizar a proximidade da reunião dessa coalizão para a invasão profetizada de Israel. A Bíblia descreve a guerra de Gog e Magog principalmente nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. De acordo com as fontes, essa profecia detalha uma invasão futura contra a nação de Israel por uma poderosa coalizão de nações. Os pontos centrais sobre o que a Bíblia diz, conforme discutido nas fontes, incluem a coalizão de nações. A profecia, escrita há cerca de 2.600 anos, identifica povos antigos que as fontes associam a nações modernas: Magog e Meseque, Rússia e Moscou; Pérsia, Irã, Tubal, Turquia e Gomer. Embora as fontes citem que a China não é mencionada nominalmente na profecia original, ela é vista como um possível aliado desse bloco no cenário atual, o alvo do ataque. O objetivo dessa aliança militar é atacar e invadir a terra de Israel, a intervenção de Deus. As fontes enfatizam que, embora Israel seja atacada, a Bíblia assegura que a nação não será
destruída. No desfecho do conflito, Deus intervirá diretamente para desbaratar e derrotar os inimigos de Israel. Conexão com o acordo de paz. A guerra de Gog e Magog é vista como um possível gatilho para o acordo de paz de 7 anos previsto em Daniel 9. Esse tratado seria proposto por um líder mundial, o Anticristo, após o caos gerado por esse conflito de proporções mundiais, o relógio do fim dos tempos. A movimentação dessas nações e a escalada das tensões atuais são interpretadas como evidências de que o cumprimento dessas profecias está próximo, sinalizando o fim da plenitude dos tempos. As fontes sugerem que, caso o conflito atual entre o Irã, Israel e os Estados Unidos da América se expanda para incluir a Rússia e a China, o mundo estaria presenciando o início real dos eventos descritos em Ezequiel. De acordo com as fontes, o Anticristo usaria um acordo de paz no cenário do conflito atual como uma ferramenta estratégica para consolidar seu poder mundial em um momento de desespero global. O papel do acordo de paz e a atuação do Anticristo ocorreriam da seguinte forma: surgimento em meio ao caos. As fontes sugerem que a escalada do conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos poderia resultar em uma terceira guerra mundial ou na invasão profetizada de Gog e Magog. Diante da destruição, o mundo estaria desesperado por uma solução diplomática, criando o cenário perfeito para que o Anticristo surja como um falso pacificador. O acordo de 7 anos, ele articularia um tratado de paz com duração de 7 anos, envolvendo Israel e muitas outras nações. Esse evento é identificado nas fontes como o início da 70ª semana de Daniel. Viabilização do terceiro templo. Um ponto central desse acordo seria a permissão legal e política para que Israel construísse o terceiro templo em Jerusalém. Uma das interpretações mencionadas é que o templo poderia ser erguido ao lado do Domo da Rocha, em uma área separada para os gentios, para evitar um conflito religioso imediato. A armadilha da paz e segurança. O acordo seria baseado em uma enganação. As fontes citam o texto de 1 Tessalonicenses 5:3, explicando que, enquanto o mundo celebrar paz e segurança, sobrevirá uma repentina destruição, pois o Anticristo acabará se levantando contra Israel e contra os que estão ao lado de Deus. Identificação pela Igreja. A articulação e assinatura deste tratado de paz de 7 anos seriam o sinal definitivo para que a Igreja identifique a identidade do Anticristo, o homem da iniquidade, antes do arrebatamento. Em resumo, o acordo de paz não seria uma solução genuína, mas um instrumento de ascensão política e religiosa para o Anticristo, marcando a fase final da história bíblica conforme interpretada nas fontes. De acordo com as fontes, a relação entre o arrebatamento e o Anticristo é de sucessão cronológica e sinalização profética, fundamentada na ideia de que a Igreja identificará esse líder antes de ser retirada da terra. Os pontos principais dessa relação são: revelação antes do arrebatamento. As fontes afirmam que a Igreja saberá quem é o Anticristo, o homem da iniquidade, antes que o arrebatamento aconteça. A vinda de Cristo seria precedida pela apostasia e pela revelação deste personagem, o sinal da identificação. A identidade do Anticristo será revelada quando ele estiver articulando e assinando o acordo de paz de 7 anos que permitirá a Israel a construção do terceiro templo. As fontes sugerem que, ao perceberem esses movimentos diplomáticos e o surgimento desse líder como um pacificador, os cristãos saberão de quem se trata, e esse seria
o momento do arrebatamento. Proteção da tribulação. O arrebatamento é interpretado como o cumprimento da promessa bíblica de que Deus guardará a igreja da hora da grande tribulação. Assim, a igreja seria retirada antes que o período de julgamento e o domínio pleno do anticristo sobre o mundo se inicie. Conexão com as festas de Israel. O evento do arrebatamento é associado ao toque da última trombeta, que as fontes relacionam à festa judaica de Yom Teruah, festa das trombetas. Segundo essa visão, o arrebatamento ocorreria nesta festa específica, marcando o fim da plenitude dos tempos. Em suma, as fontes posicionam o arrebatamento como um evento iminente que ocorre logo após a igreja identificar o anticristo por meio do seu papel na mediação do acordo de paz no Oriente Médio. O anticristo se encaixa no cenário do fim da guerra de Gog e Magog, como o líder que surge para propor a solução para o caos global gerado pelo conflito. O gatilho da crise é uma guerra de proporções mundiais, envolvendo a coalizão de Gog e Magog contra Israel, que deixaria o mundo em um estado de destruição e desespero, gerando um clamor universal por ordem e diplomacia. No final dessa guerra, após a intervenção divina que desbarata os inimigos de Israel, o anticristo surge para articular um acordo de paz de 7 anos. Esse tratado é fundamentado na profecia de Daniel 9. Ele se apresentará inicialmente como um pacificador extraordinário, enganando com paz e segurança. O acordo proposto por ele será o marco que permitirá a Israel a construção do terceiro templo em Jerusalém. A articulação desse tratado é o momento em que a igreja identificará o anticristo, o homem da iniquidade, antes de ser retirada da terra no arrebatamento. A assinatura deste acordo não apenas encerra o período de guerra, mas marca oficialmente o início da última semana de Daniel. Portanto, o anticristo aproveita o vácuo de poder e a instabilidade deixada pelo fim do conflito para se estabelecer como o garantidor de uma falsa paz mundial. A rede de adversários que Israel enfrenta, frequentemente referida por alguns analistas como o eixo do mal, este termo, claro, é carregado de significado e controvérsia. Mas vamos usá-lo como um ponto de partida para entender as alianças e ideologias que se opõem a Israel. Vamos desconstruir esta rede em 3 níveis principais: as grandes potências, a coalizão regional e os grupos de procuração, ou proxy. É importante lembrar que este é um assunto multifacetado, com muitas nuances históricas e políticas. O nosso objetivo aqui é fornecer uma visão clara das dinâmicas em jogo, sem tomar partido, mas sim analisando os fatos como são apresentados por diversas fontes. Vamos começar pelo topo, com a principal potência que lidera este eixo, o Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã adotou uma postura de oposição ferrenha a Israel, frequentemente negando o seu direito de existir. A ideologia do regime iraniano é profundamente antisionista e essa hostilidade não é apenas retórica. O Irã investe massivamente em poder militar e, mais crucialmente, em um programa nuclear que causa grande preocupação em Israel e na comunidade internacional. Para o Irã, a oposição a Israel é um pilar da sua política externa, uma forma de se projetar como líder do mundo islâmico e de desafiar a influência ocidental, especialmente a dos Estados Unidos no Oriente Médio. Essa rivalidade vai além das palavras. Ela se manifesta em ações concretas, financiamento, treinamento e apoio logístico a diversos grupos na região. Além do Irã, outras potências globais têm relações complexas com Israel, embora
não se enquadrem no mesmo nível de hostilidade direta. A Rússia, por exemplo, mantém uma relação pragmática com Israel, cooperando em certas áreas, especialmente na Síria, para evitar conflitos diretos entre as suas forças. No entanto, a Rússia também tem laços estratégicos com o Irã e a Síria, e muitas vezes se alinha com eles em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, votando contra resoluções favoráveis a Israel. A sua motivação é principalmente geopolítica: enfraquecer a hegemonia americana e expandir a sua própria influência. A China, por sua vez, adota uma abordagem mais econômica. Embora não seja abertamente hostil, a China tem investido pesadamente em países como o Irã, fortalecendo economicamente um adversário direto de Israel. A sua política externa foca na não interferência e no desenvolvimento de laços comerciais. Mas, na prática, esse apoio econômico permite que o regime iraniano sustente as suas ambições regionais. Portanto, embora não sejam inimigos declarados, as ações de potências como a Rússia e a China frequentemente fortalecem o campo anti-Israel, criando um ambiente estratégico muito mais desafiador para o Estado judeu. Agora, vamos descer para o segundo nível, a coalizão regional. Aqui, o principal aliado do Irã é a Síria, sob o regime de Bashar al-Assad. A aliança Síria-Irã é antiga e estratégica. Para o Irã, a Síria é uma ponte terrestre vital para o Líbano, permitindo o fornecimento de armas e apoio ao Hezbollah. Durante a Guerra Civil Síria, o Irã e o Hezbollah foram fundamentais para a sobrevivência do regime de Assad. Em troca, a Síria se tornou uma plataforma avançada para o Irã. Bases iranianas e depósitos de armas foram estabelecidos em território sírio. Muitos deles alvos de ataques aéreos atribuídos a Israel, que vê essa presença como uma ameaça existencial direta em sua fronteira norte. O Catar também desempenha um papel ambíguo. Por um lado, hospeda uma grande base militar americana. Por outro, é um dos principais financiadores de grupos como o Hamas e a Irmandade Muçulmana. E a sua rede de mídia, a Al Jazeera, frequentemente adota uma linha editorial crítica a Israel. A política externa do Catar é complexa, tentando equilibrar relações com o Ocidente e, ao mesmo tempo, apoiar movimentos islamistas que se opõem a Israel. Esse duplo jogo torna o Catar um ator influente e imprevisível na dinâmica regional. Agora, chegamos ao terceiro e talvez mais visível nível: os grupos de procuração, os proxies. Estes são grupos armados que recebem financiamento, treinamento e armas do Irã para lutar as suas batalhas por procuração, permitindo que Teherã projete poder sem um confronto direto. O mais poderoso e sofisticado desses grupos é o Hezbollah. No Líbano, fundado com a ajuda do Irã nos anos 80, o Hezbollah se transformou de uma milícia em uma força político-militar que domina o sul do Líbano e exerce enorme influência no governo do país. O seu arsenal de mísseis e foguetes é vasto e representa a ameaça mais imediata e severa para Israel, capaz de atingir qualquer ponto do território israelense. A ideologia do Hezbollah é idêntica à do Irã: a destruição de Israel. Na faixa de Gaza, temos o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, embora sejam grupos sunitas, ao contrário do Hezbollah e do Irã, que são xiitas. Eles recebem apoio significativo de Teherã. Essa aliança pragmática é baseada no inimigo comum. O Irã fornece fundos, tecnologia de foguetes e treinamento militar, permitindo que esses grupos mantenham uma pressão constante sobre a fronteira sul de Israel. O Hamas, que governa Gaza, e a Jihad Islâmica, mais radical, são responsáveis por milhares de ataques com foguetes e outras formas de violência, resultando em múltiplos conflitos com Israel ao longo dos anos.
No Iêmen, os rebeldes Houthi, também apoiados pelo Irã, expandiram o alcance do eixo. Embora o seu foco principal seja a guerra civil no Iêmen contra a coalizão liderada pela Arábia Saudita, eles também declararam hostilidade a Israel. Recentemente, começaram a usar mísseis de longo alcance e drones para atacar o sul de Israel e navios no Mar Vermelho, demonstrando como a influência iraniana transformou um conflito local em uma ameaça regional mais ampla. Finalmente, existem as milícias xiitas no Iraque e na Síria. Grupos como o Kataib Hezbollah no Iraque, também patrocinados pelo Irã, não só combatem as forças americanas na região, mas também lançam ataques contra Israel. Eles formam o que o Irã chama de Eixo da Resistência, um arco de influência que se estende de Teherã a Bagdá, Damasco e Beirute, cercando Israel de múltiplas frentes. Esta estratégia de Anel de Fogo visa sobrecarregar as defesas israelenses e criar um cenário de guerra em múltiplas frentes em caso de um conflito maior. Então, o que tudo isso significa? Significa que Israel não enfrenta um único inimigo, mas uma rede coordenada e multifacetada de adversários. No centro está o Irã, o ator estatal que fornece a ideologia, o dinheiro e as armas. Ao seu redor estão estados aliados como a Síria, que fornecem a plataforma geográfica, e nas linhas de frente estão os grupos de procuração como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, que executam os ataques e mantêm a pressão militar constante. Potências como a Rússia e a China, embora não diretamente envolvidas no conflito, contribuem para um ambiente internacional que isola Israel e fortalece os seus adversários. Entender essa complexa teia de alianças é fundamental para compreender a dinâmica do Oriente Médio hoje. Não se trata apenas de um conflito entre Israel e os palestinos, mas de uma luta geopolítica muito mais ampla, com jogadores globais e regionais perseguindo seus próprios interesses. A estratégia de Israel, em resposta, tem sido uma combinação de dissuasão militar, ataques preventivos contra o entrincheiramento iraniano na Síria, diplomacia para construir alianças com estados árabes moderados através dos Acordos de Abraão e desenvolvimento de tecnologias de defesa de ponta, como o Domo de Ferro. A situação é volátil e em constante evolução, e a paz parece distante enquanto este eixo de oposição permanecer forte e coeso. É uma realidade geopolítica desafiadora, onde a ideologia, o poder e a sobrevivência se entrelaçam de maneiras perigosas. A estabilidade de toda a região depende do delicado equilíbrio de poder entre esses atores. Espero que esta análise tenha ajudado a esclarecer a estrutura do que é chamado de Eixo do Mal contra Israel. É um tópico vasto, e certamente há muito mais a ser dito, com base nas fontes. A conexão entre a festa das trombetas, Yom Teruah, e o arrebatamento bíblico fundamenta-se na interpretação de que as festas bíblicas de Israel servem como um cronômetro para os eventos proféticos. A relação estabelecida ocorre através dos seguintes pontos: a sequência das festas. As fontes explicam que as festas judaicas anteriores já se cumpriram em eventos centrais do cristianismo. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado na festa dos pães ázimos, ressuscitou na festa das primícias, e o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Seguindo essa ordem, a próxima festa a ser cumprida profeticamente seria a festa das trombetas, a última trombeta. O arrebatamento é frequentemente associado ao toque da última trombeta, mencionado em 1 Coríntios. De acordo com o material, essa última trombeta não se refere às trombetas de julgamento do livro de Apocalipse, mas sim ao toque específico da festa de Yom Teruah, que marca o Ano Novo Judeu. Significado histórico do toque.
Historicamente, o toque das trombetas em Israel era utilizado para convocar o povo, reunir a congregação para a adoração ou dar o sinal para a guerra. Nesse contexto, o som da trombeta no arrebatamento é visto como o último anúncio ou a convocação divina para que a igreja seja retirada da terra. No momento do evento, a interpretação apresentada sugere que o arrebatamento ocorrerá exatamente durante esta festa. Esse evento marcaria o fim do período atual, a plenitude dos tempos, e precederia a hora da grande tribulação, da qual a igreja seria guardada. Em suma, a festa das trombetas é vista como o próximo marco no calendário profético de Deus, servindo como o cenário simbólico e temporal para o arrebatamento da igreja. De acordo com as fontes, existe uma interpretação bíblica que sugere que o terceiro templo será construído ao lado do domo da rocha, e não necessariamente sobre o lugar onde ele está hoje. Esta visão fundamenta-se nos seguintes pontos. A área dos gentios. As fontes citam o livro de Apocalipse, mencionando que, ao medir o templo, o anjo instrui a deixar a área dos gentios separada e não tocá-la. Isso é interpretado como uma indicação de que o terceiro templo poderia coexistir com as estruturas islâmicas atuais por um período de destruição futura, não imediata. O autor das fontes afirma não acreditar que o domo da rocha será destruído agora durante o conflito de Gog e Magog. Em sua visão, a destruição total das estruturas no local ocorreria apenas mais tarde, possivelmente devido ao grande terremoto de Zacarias, que marcaria o fim da plenitude dos tempos. Viabilização pelo acordo de paz. A construção do templo seria permitida através do acordo de paz de 7 anos articulado pelo Anticristo. Esse tratado internacional daria a Israel o direito legal e político de reerguer o santuário em Jerusalém, possivelmente aceitando a solução de construí-lo ao lado do Domo da Rocha para evitar um conflito religioso imediato. Em resumo, as fontes indicam que o templo ficará ao lado da estrutura atual, sendo uma peça central do cenário profético que se inicia com o surgimento do Anticristo. De acordo com as fontes, o Anticristo, identificado como o homem da iniquidade e o filho da perdição, utilizará o acordo de paz de 7 anos como uma ferramenta estratégica de engano e consolidação de poder mundial. O uso deste tratado ocorrerá da seguinte forma: instrumento de decepção, falsa paz. Após um cenário de caos global, possivelmente provocado por uma terceira guerra mundial ou pelo conflito de Gog e Magog, o Anticristo surgirá como um diplomata brilhante. Ele usará o acordo para se apresentar como um pacificador global, levando o mundo a acreditar que finalmente alcançou paz e segurança. Viabilização do terceiro templo. Um dos pontos centrais e mais específicos deste acordo de 7 anos é que ele permitirá que os judeus construam o terceiro templo em Jerusalém, sinal de identificação. A articulação e a assinatura desse tratado serão o marco definitivo que permitirá à Igreja identificar a verdadeira identidade do Anticristo antes do arrebatamento. Início do cronômetro profético. A assinatura do acordo marca oficialmente o início da última semana de Daniel, um período de 7 anos que precede o desfecho final da história bíblica. A reviravolta súbita, destruição. O acordo será uma armadilha. As fontes citam que, enquanto as pessoas celebrarem a paz estabelecida pelo tratado, sobrevirá uma repentina destruição, pois o Anticristo acabará se levantando contra Israel e contra todos os que estiverem ao lado de Deus. As fontes sugerem ainda
que existe uma grande possibilidade de que este líder tenha uma origem muçulmana, aproveitando a instabilidade religiosa e política do Oriente Médio para validar sua ascensão ao poder através desse pacto. De acordo com as fontes, o papel do Brasil e a posição do seu governo no cenário do conflito no Irã são analisados sob óticas geopolíticas, econômicas e espirituais, destacando uma divergência entre a postura diplomática atual e as expectativas proféticas. A posição do governo brasileiro. O governo brasileiro é descrito nas fontes como estando do lado errado do conflito. Apoio a regimes tirânicos. As fontes afirmam que o atual presidente do Brasil tem demonstrado apoio ao Irã e a outras nações classificadas como tirânicas, como Cuba e Venezuela, citando o apoio a Maduro e, anteriormente, a Ahmadinejad. Alinhamento ideológico. O governo é criticado por defender regimes que dominam pela força, embora se autodenominem democratas. Esse posicionamento é visto como uma afronta aos interesses de Israel e dos Estados Unidos, os principais aliados ocidentais no tabuleiro profético, relação com os Estados Unidos da América. As fontes mencionam que o Brasil está no quintal dos Estados Unidos e que o país é importante demais para que os americanos permitam que ele se torne, por exemplo, uma nação comunista. Entretanto, há menções a declarações de Donald Trump sobre uma possível intervenção no Brasil, embora o autor da fonte duvide que ele tenha interesse em afetar o povo brasileiro diretamente, onde o Brasil e os brasileiros se encaixam nas profecias. Embora o Brasil não seja mencionado nominalmente nas coalizões de nações descritas em Ezequiel 38 e 39, como a de Gog e Magog, ele é afetado pelos desdobramentos desses eventos. Impacto econômico imediato, uma escalada na guerra entre Irã e Israel encareceria globalmente o combustível e o gás. Para os brasileiros, isso resultaria em um aumento generalizado no preço dos alimentos, já que a cadeia produtiva depende do transporte e do combustível. O papel dos cristãos brasileiros. Espiritualmente, a orientação dada é que os brasileiros devem atuar como pacificadores, orando pela paz e para que pessoas inocentes sejam poupadas, inclusive no Irã. Há um alerta para que o povo ore a fim de que as ações do governo não transformem o Brasil em um inimigo dos Estados Unidos ou de Israel, que atrairia consequências espirituais negativas com base na promessa bíblica de Gênesis 12:3. Preparação para o arrebatamento. Como o conflito é visto como um acelerador das profecias, os brasileiros, assim como cristãos de todo o mundo, são instados a se prepararem para o arrebatamento, que é considerado iminente diante da possível revelação do anticristo e do acordo de paz de 7 anos. Em resumo, enquanto o governo é visto como alinhado ao eixo que se opõe a Israel, o Brasil como nação é considerado um território estratégico, onde o povo deve resistir a tiranias e manter o foco na vigilância espiritual.